Olá pessoal, bom dia, caminhando para a tarde. Hoje nós estamos num número bem maior hoje e nós vamos comentar aqui alguns comentários que fizeram, mas claro que a partir das escrituras, hoje nós temos um reforço maior para a gente dialogar sobre a questão. Então vamos lá, hoje nós temos aqui o irmão Vilmar, ele está se preparando aqui, está buscando o texto. Bom dia, irmão Vilmar. Bom dia, pastor. Deixa eu só dar o bom dia aqui para os demais, viu? Ali embaixo nós temos o missionário Ramon. Bom dia, missionário Ramon. Bom dia, bom dia, pessoal que está acompanhando a nossa live aí. E também nós temos hoje aqui o missionário Júnior. Bom dia, prazer estar nesse momento participar dessa conversa. Amém. E nós temos o irmão Johnny acolá, ó. Bom dia, irmão Johnny. Bom dia, pessoal. Pois bem, pessoal, nós temos aqui agora... Irmão Johnny, não corra não, irmão Johnny. Olha a distância que o homem já está acolá, pessoal. Tá certo. Bom, pessoal, apesar de a gente estar num papo descontraído, a coisa é séria. Nós fizemos um vídeo outro dia aí falando sobre a questão da guarda do sábado, guarda do domingo, é necessário ou não, e algumas pessoas trouxeram para nós aqui algumas perguntas, e uma delas é que disseram, mas o sábado é sagrado. E a minha pergunta aqui vai logo para o irmão Vilmar. Irmão Vilmar, o sábado é sagrado ou não é? De acordo com as escrituras, lá no Antigo Testamento, o sábado é sagrado, é santo. Ótimo. Missionário Ramon, o sábado é ou não é sagrado? O sábado ele é sagrado, é um dia santo. A Bíblia apresenta ele como dia santo, dia do Senhor. Como todos os demais dias são santos e são sagrados. Não existe um dia que não é sagrado, né? Eu volto a repetir a mesma coisa que eu disse no debate anterior. Todos os dias são sagrados porque foram criados por Deus. Ótimo. Missionário Júnior, o sábado é ou não é sagrado? É sagrado, o sábado é sagrado, como também todos os dias que foram criados por Deus. E Deus não criou nenhum dia amaldiçoado, não deu nenhum dia para Satanás, né? Mas Ele próprio criou todos os dias da semana. Certo, essa foi uma das questões que foram levantadas, mas aí vem a perguntas daqui, foi o Luciano Chaves que fez. Agora a outra questão que foi colocada aqui foi pelo Helder, né? Essa do sábado ser sagrado ou não. Agora a outra pergunta mas e aí, quem guarda o sábado vai ou não vai para o céu? Essa é a questão. Missionário Ramon, quem guarda o sábado vai ou não vai para o céu? Olha, essa questão do sábado, né, quando a gente olha para a Nova Aliança, o que a Bíblia mostra é que a guarda do sábado é algo facultativo, ou seja, uma questão de escolha. Quando a gente observa lá a questão em Gálatas, a Bíblia Sagrada vai demonstrar isso, especialmente para os judeus que querem seguir o sábado, é uma escolha deles. Contudo, a Escritura deixa muito claro que aquele que quiser seguir a lei, mas pecar em um ponto, ele vai ser culpado de toda a lei. Então, a partir do momento que alguém ele se envedra nessa questão de guardar o sábado, ele tem que entender que ele teria por obrigação de guardar toda a lei, ou seja, os 613 mandamentos da lei, o que é algo praticamente impossível de se acontecer. Então, assim, se você perguntar se alguém que guarda o sábado vai para o céu, a resposta que eu dou é que é quase impossível ir para o céu hoje guardando o sábado, encarando ele como um meio de salvação, porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 que pelas obras da lei ninguém será salvo. Então é um grande engano que Satanás tem usado para perverter muitas mentes e levado muitas pessoas para a condenação. Ótimo. Irmão Vilmar, venha para o lado de cá, porque aí vai ficar contra a luz, vai ficar ruim para ver seu rosto. Irmão Vilmar, é o seguinte, e quem guarda o sábado vai ou não vai salvo? Vai para o céu? Foi uma pergunta que um dos internautas colocou aqui ao lhe ouvir naquele dia. De acordo com as escrituras, o sábado foi estabelecido na antiga aliança, na lei, chamada Lei de Moisés. E a salvação, ela foi dada por Jesus Cristo, a nova aliança. Mas o sábado, ele estava nos ordenamentos da lei, à espera, assim como era qualquer outro mandamento lá. Você guardava os mandamentos de acordo com a lei,
na espera do Cristo, que era por quem veio a salvação. Quando Cristo veio, a lei é consumada. Então, como o sábado é um mandamento da lei, ele se cumpriu. Ele agora não tem mais nenhum poder sobre o homem. O sábado agora está retido. Para ir para o céu, você tem que guardar a nova aliança, você tem que guardar o que Jesus Cristo determinou. Como ele diz aqui no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que diz: é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, você guardar o sábado hoje como mandamento, você não vai para o céu, porque isso vai caracterizar uma desobediência a Jesus Cristo. E aí, por esta razão, o sábado não pode ser aplicado como mandamento, porque você vai, em vez de ganhar a salvação, vai perder, porque é uma desobediência a esse novo testamento que Cristo nos deu a capacidade de ser ministro, para ser salvo. Ótimo. Essa foi a fala do irmão Vilmar. Nós temos aqui também o missionário Júnior, que está conosco. Missionário Júnior, guardar o sábado, quem guarda o sábado vai ou não vai para o céu? O sábado nem coloca ninguém no céu e mentira, porque a única forma de nós irmos morar com Deus no céu, ser salvos, é através da graça. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não vejo nenhuma parte na Bíblia o Senhor dizendo: olha, vocês têm que guardar o sábado porque essa é a única forma de vocês serem salvos. Não. Se tem alguém que quer guardar o sábado, eu não acho errado a pessoa querer guardar o sábado. O errado é eu colocar o sábado como uma ponte de acesso para chegar ao céu. Eu colocar o sábado como se fosse o passaporte principal da pessoa que tem a salvação. E isso não é o correto, né? A salvação é somente por Cristo. Como o Senhor mostra também na nova aliança, dizendo que o caminho é Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, na verdade, da vida. Crer no Senhor Jesus, Atos 16,31, será salvo em tua casa. Então a única forma de eu ser salvo e morar com Deus no céu não é através de um dia da semana, mas é através daquele que criou todos os dias, né? Que é o Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente confessando a Ele, obedecendo a nova aliança, que são os novos mandamentos que Ele estabeleceu para nós, e não somente para os judeus, como a lei, né? E somente através da nova aliança, da graça que se manifestou salvadora a todos os homens, que nós vamos ter a salvação e morar com o Senhor lá na eternidade. Então você ouviu uma outra coisa que os nossos internautas questionaram aqui. Eles, ao olharem o vídeo que nós gravamos anteriormente, eles disseram para nós o seguinte, irmão Vilmar, eles disseram assim: quanto escárnio em um vídeo só. E aí, irmão Vilmar, a razão por que você gravou aquele vídeo junto com o missionário Ramon, eu estava aqui só fazendo as perguntas para vocês, é porque vocês queriam escarnecer ou zombar da palavra de Deus, como alguém entendeu que vocês fizeram, que vocês estavam escarnecendo, né? É uma pena que essa pessoa, ele ainda nem sabe o que é escarnecer. Porque se ele soubesse, ele não falaria, porque a fala dele é o escárnio, de acordo com as Escrituras, porque ele está falando do que não sabe, ele está endurecido, ele está contrariando as Escrituras. É uma coisa que ele precisa aprender ainda, é o que é escarnecer. Quando a gente fala aqui do sábado, a gente só fala de acordo com as Escrituras, de acordo com o que a Bíblia nos mostra. João 5, capítulo 5 de João 16 e 17, Jesus vai falar acerca desse dia de sábado que é tão cobiçado por muitos aí como um cumprimento. E o Senhor diz: e por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E esse dia é um dia de sábado, e eles têm dificuldade para aceitar o que o Senhor Jesus Cristo diz.
E nós não, nós procuramos aceitar o que Jesus fala, porque é por Jesus Cristo que nós temos que viver, pelo que Cristo nos ordenou. E aí, quando eles pensam que a gente está escarnecendo, eles estão chamando de escarnecedores, é o próprio Cristo, que foi o que aconteceu com aquele povo nos dias de Jesus. Eles endureceram também para não aceitar Jesus trabalhar no sábado. E Jesus vai e faz essa declaração que o Pai trabalhava e ele trabalhava também. Então isso, se é escarnecer, nós dizer que o sábado não tem nada a ver trabalhar no sábado, e nós somos escarnecedores por isso, pois então eles estão dizendo que Jesus é um escarnecedor, porque foi Jesus que nos deu essa ordem. Agora eu acho que você precisa ser corrigido numa situação, porque primeiro o texto não está dizendo que Jesus trabalhou não, porque como era que Jesus ia pecar contra Deus, inventando de trabalhar num dia que não pode trabalhar? Jesus não trabalhou, Jesus fez foi o bem, é o que comumente se entende. Mas isso é uma forma perversa e perventora que as pessoas ensinam uns aos outros, é pegar esta fala de Jesus e dizer que Jesus não trabalhou. Só quem fez isso todo o tempo foi Satanás. Quando Deus dizia é assim, Satanás dizia não. E essa semente maligna, ela permanece até o dia de hoje, querendo desqualificar as falas do nosso Senhor Jesus. Ele diz claramente aqui no versículo 17 do capítulo 5 de João, Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não especificou se era fazendo pães, se era cortando madeira, se era botando roça, se era fazendo qualquer tipo de coisa. Ele falou trabalho. Aqui ele pegou todos os cercos do ser humano que ele possa entender como trabalho, e Jesus aplicou aqui nesse texto. Então, um animal que dentro de um buraco é um trabalho. Então, as pessoas precisam entender que Jesus está falando de trabalho aqui sem acepção, é qualquer trabalho exercido. Por isso que ele usou, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Agora, hoje os homens estão querendo especificar o trabalho de Jesus, coisa que ele não fez aqui. Aí é por isso que eu digo, essas pessoas precisam ser corrigidas pelas Escrituras, porque elas estão lutando contra Deus. Missionário Júnior, ao fazer esses comentários aqui que nós estamos fazendo, que os irmãos fizeram no vídeo anterior, eles estavam escarnecendo ou não da palavra de Deus? Não, estava não. Você está dizendo isso só porque você é mais um e está querendo defender seus irmãos? Não, porque eu tenho que saber o que é ser escarnecedor, né? A Bíblia vai falar lá em Salmos capítulo 1 que tem o escarnecedor, tem o ímpio e tem o pecador. Eu tenho que saber qual é, né? Que sentido é dessas palavras, qual o significado de cada um. Escarnecedor é aquele que escarnece na palavra de Deus. Em nenhum momento do vídeo que foi gravado aqui, de comentário dos irmãos, eu vi eles contrariando o que o Senhor deixou escrito, né? Agora eu vejo pessoas que querem se justificar pela lei, contrariando os escritos de Cristo, a nova aliança, trazendo condenação para as suas próprias vidas. Missionário Ramon, eu também quero perguntar isso para você. No vídeo que nós gravamos aqui, foi um vídeo aí de uns 16 minutos, e em 16 minutos alguém assistiu e colocou a seguinte expressão: quanto escárnio em um vídeo só. E você era uma das pessoas que estava dando a resposta ali. Você estava ou não sendo um dos escarnecedores junto com o irmão Vilmar e eu também que estou gravando? Não, nosso propósito aqui não é escarnecer, né? Porque escarnecer é o mesmo que zombar da palavra de Deus. E o que nós estamos promovendo aqui, na verdade, é um debate saudável, é um debate edificante. Nós estamos aqui apenas a nível de ideias e estamos baseando todas as nossas afirmações pela palavra de Deus. Se alguém se sente contrariado pela nossa pregação, é muito simples. É só a pessoa trazer os argumentos dela, as justificativas dela, e nós vamos debater aqui, nós vamos crescer juntos. Mas a nossa ideia não é atacar pessoas, não é atacar o nome do Senhor Jesus, pelo contrário, é enaltecer o que Cristo pregou. Agora, naturalmente existem aqueles que se sentem ofendidos, porque nunca é bom você ter as suas convicções elas contrariadas, né? Então é mais fácil para aqueles que não têm argumentos atacarem os debatedores do que atacarem as ideias desses debatedores, que é o que mais acontece. Foi o que fizeram com o Senhor Jesus. Ao invés de contrariar as ideias, as pregações de Cristo, porque eles não tinham argumentos, eles atacaram o próprio Jesus, a própria reputação de Jesus.
E é o que acontece hoje. Algumas pessoas tentam nos atacar para desmerecer a nossa pregação. Pessoal, fica pra cá, porque senão toda vez eu vou ficar dizendo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e desse lado fica ruim a imagem. Pois bem, essa foi uma das colocações. Nós temos aqui também algumas outras perguntas, algumas colocações dos internautas que merecem a nossa consideração. Deixa eu pegar elas aqui, que é para a gente comentar todas elas. Sábado é sagrado, já foi, na minha opinião, sábado deve ser. Pronto. O Zacarias Maurício, ele colocou o seguinte: o sábado foi instituído na criação e não havia Israel. Logo, esse dia não está atrelado, melhor dizendo, a uma nação. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que o sábado era de Israel. Olha que texto, a fala do reverendo Zacarias. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o sábado era de Israel, mas ela sempre afirma que o sábado é de Deus e que foi dado ao homem e não ao judeu. Êxodo 20:10, Isaías 58:13 e Mateus 12:8 e Marcos 2:27. Então, por que esses rapazes falam dessa forma? Isso aqui é uma resposta para o que você estava comentando. A resposta que ele disse é: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então vocês têm zelo por Deus, é o que foi dito aqui por um internauta, o reverendo Zacarias, mas vocês não têm entendimento. Por que vocês não querem aceitar que o sábado foi estabelecido lá na criação pelo Eterno? Por que Deus diz uma coisa lá na criação e vocês querem empurrar outra coisa na garganta do povo? Por que vocês não simplesmente são humildes o suficiente para aceitar a Bíblia como ela é e tentam colocar uma ideia que não cola? Porque lá na criação, segundo o reverendo Zacarias aqui, já foi estabelecido. Então Deus estabeleceu, por que vocês não aceitam? Como é o nome do rapaz, desse rapaz que faz essa abordagem no sábado? Deixa eu olhar aqui o nome dele. Zacarias. Deixa eu olhar aqui direitinho. Zacarias Maurício Carvalho Filho. Pois é, vou ficar só com esse primeiro nome, Zacarias. Pois senhor Zacarias, primeiro que você está equivocado, que a gente não falou que o sábado não foi o Senhor que criou. Agora, você precisa entender a forma em que Deus estabeleceu o sábado para os homens. Que o Senhor criou o sábado, ninguém tem dúvida e ninguém discute isso. Isso nós nunca negamos. Mas você não conhece a forma que ele foi estabelecido para os homens. Se você me mostrar pela Bíblia que o sábado foi estabelecido para o Adão, que foi o primeiro homem criado, depois foi estabelecido na geração de Noé, e depois na geração do Abraão, nessa época do Abraão. Se você me mostrar pela Bíblia que esses homens já tinham sábado como um mandamento para cumprir, aí eu fico com você, com os seus pensamentos. Só que você tem que me mostrar pela Bíblia. O sábado foi o Senhor que criou, mas ele veio estabelecer como regra para o homem tempos depois da criação. A criação já estava em curso, já estava em vigorando quando o sábado foi estabelecido. O sábado veio ser estabelecido lá em Moisés. Depois em Salmo 147, isso não é a referência é essa? 19 e 20. Quando o Senhor diz que não fez esta aliança com nenhum outro povo da terra, só com o povo de Jacó, representando ali Israel. Aí você diz que o sábado quer achar que é para todos, e por que o Senhor diz que essa aliança era só para Israel, que representa toda a antiga aliança? Me mostre que o gentio tem parte na antiga aliança, que aí eu concordo com a sua abordagem, mas você está dando um argumento aqui sem Bíblia, sem versículos, aí fica difícil para a gente. Na verdade, eu vou lhe corrigir aqui, ele usou Êxodo 20, versículo 8, usou Isaías 58, parece-me que o versículo 12, usou Mateus 12, 8 e usou Marcos 2, 7, ou 27. Mas nenhum mostra essa aliança com o gentio, desses versículos. Ele posta versículos
para se fortalecer nos seus argumentos, mas não que isso seja a sua afirmação, que a sua afirmação seja compatível com os seus pensamentos. Está tudo fora de conjuntar, aí não tem como ser, nenhum desses versículos aí nos mostra o Abraão cumprindo, nem o Adão, nem a geração do Noé, nenhum desses. Por esses versículos você não pode me provar. Pois bem, deixa eu conversar agora aqui com o missionário Júnior. Missionário Júnior, de acordo com as palavras do reverendo Maurício, ele diz aqui claramente que o sábado foi estabelecido logo no princípio, lá na criação, e que mais tarde, né, esse sábado foi restabelecido na lei, é a linha de pensamento que ele percorre. Então, primeiro, o sábado foi estabelecido lá na criação, para Adão, foi estabelecido para Noé, para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, foi estabelecido lá. A pergunta muito clara é, se Deus estabeleceu o sábado no princípio da criação, por que que você, como um missionário, um homem que está pregando o evangelho, cuidando de uma igreja, você não tem a humildade de aceitar a palavra de Deus e guardar também esse dia? Assim como o Senhor estabeleceu o sábado lá no início, estabeleceu a segunda, a terça, a quarta, todos os dias. Agora, o sábado, como sendo uma lei que o pessoal teria que guardar, já foi depois, não foi no início não. Isso não tem nenhum versículo que diz, olha, o Senhor agora fala aqui para o pessoal aqui, como é que diz, de Noé, para vocês guardarem, que é a lei, vocês têm que guardar esse sábado. Não tem, dizendo assim, o povo de Noé agora está guardando o sábado. Não tem nenhum versículo dizendo. Já vai depois, muito depois, é que vai surgir como um vigor de lei para que o povo pudesse estar guardando, né? Então, eu acredito que o Senhor criou o sábado lá no início, Ele criou também a segunda, criou a terça, a quarta, como todos os outros dias. Então, o seu ponto de fé é que o Senhor criou todos os dias da semana, não só o sábado. Exatamente. Mas a ideia é de que o Senhor estabeleceu lá na criação como um dia de guarda, né? Não, tem não. Tem não, né? A mesma pergunta é válida, vou só repetir para reforçar. Deus criou lá no princípio, Deus criou o dia de sábado, santificou, estabeleceu lá na criação, porque não fica um dia que Deus estabeleceu lá como um dia sagrado na criação, instituiu como um dia de guarda para o Adão, Abraão, Isaque, Jacó, enfim, os patriarcas. Aqui eu não consegui botar para agora sim. Nós enxergamos aquele sábado da criação apenas como um memorial. Deus, tendo terminado a sua obra no sétimo dia, Ele santificou aquele dia no sentido de que Ele separou aquele dia para que nós lembrássemos dele e lembrássemos de que nele nós temos ali a lembrança de que foi o Senhor que fez todas as coisas. Mas em momento algum, você olhando para o texto em Gênesis, você vê qualquer mandamento de guarda cerimonial daquele dia. E nós podemos concluir isso por duas razões simples. Primeiro, se eu disser que o sábado da criação foi feito para que o homem guardasse desde o princípio, eu vou ter que dizer que o primeiro que quebrou o sábado foi o próprio Deus. Você lê Gênesis capítulo 2, verso 2, diz que Deus tendo acabado no dia 7. Ou seja, Deus trabalhou até o sétimo dia na criação. Se o sétimo dia fosse um mandamento para a guarda desde o princípio, então Deus já teria quebrado ele. Você percebe ali que não faz sentido dizer que o sábado, até aquele momento, deveria ser guardado. E segundo, por uma questão lógica. O mandamento de sábado, ele é totalmente incompatível com a vida de Adão e Eva, por exemplo. Porque, veja, no mandamento dizia que você não poderia exercer trabalho nesse dia. A pergunta que eu faço é, qual era o trabalho que Adão e Eva tinham no Éden? O mandamento dizia que o escravo não poderia trabalhar no dia de sábado. Qual era o escravo que Adão e Eva tinham? O mandamento dizia que o estrangeiro não poderia trabalhar no dia de sábado. Qual era o estrangeiro que existia dentro do Éden? Você percebe que pela própria formulação do mandamento, da lei, percebe-se que aquele mandamento foi criado visando o contexto do povo de Israel. Em momento algum a Bíblia mostra aquele mandamento sendo entregue para Adão e para Eva. E aí nós lembramos aqui dos textos, né, que o irmão Vilmar citou, o Salmo de número 147, versículos 19 e 20,
diz que ele mostrou as suas leis e os seus estatutos a Jacó, e o verso 20 diz que ele não fez isso a nenhuma outra nação, a nenhum outro povo, que não fosse o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 5, verso 15, vai ser ainda mais claro quando diz que aquele dia deveria ser guardado, porque o povo foi escravo na terra do Egito. Não é porque o Senhor criou ele no princípio que ele deveria ser guardado, é porque aquele dia foi estabelecido por ocasião do êxodo do povo de Israel do Egito. E ali o Senhor estabelece ele como mandamento. Está lá em Êxodo capítulo 20. Com respeito aos textos, né, que o senhor Zacarias citou, Êxodo, se não me engano, 20, verso 8, né, Isaías e outros, todos esses textos, eles não servem para comprovar que o sábado foi estabelecido desde a criação, porque todos eles fazem parte da lei. Por exemplo, Êxodo 28, que diz que é para santificar o dia de sábado, ali era Moisés entregando a lei para o povo de Israel. Eu não posso aplicar esse texto fora de contexto para falar da vida de Adão e de Eva, por exemplo. Então, todos esses textos aí, eles não servem para comprovar essa teoria do senhor Zacarias. Mas agradeço a pergunta. Agora tem outro detalhe aí. Por que você então está chamando Deus de mentiroso? Porque lá diz que Deus, ele havendo terminado no 7º dia, né, a sua obra, ele descansou. Deus começou dando um modelo de descanso ali. Possivelmente o texto, ele não citou nenhuma vez esse texto, achei curioso porque que esse texto não foi citado, mas enfim, você está chamando Deus de mentiroso porque comumente quando a gente fala sobre essa questão do dia, a ideia é que você aí não está falando para o povo porque você quer enganar o povo, para esconder que você guarda o domingo, tem o domingo como o dia sagrado, o dia que você observa, e aí você não diz, aí fala para o povo só sobre essa questão aí. Mas enfim, você está chamando Deus de mentiroso e colocando a sua palavra acima da palavra de Deus? Não. Veja bem, o texto de Gênesis capítulo 2, verso 2, que foi o texto citado, né, que Deus havendo terminado a sua obra no 7º dia, ele descansou e santificou, nós temos que entender o sentido daquela palavra. O sentido da palavra descanso dentro daquele texto é o mesmo sentido de que ele cessou a criação, ou seja, ele parou o trabalho dele, ele concluiu a obra criadora dele. Eu não posso pegar aquela palavra descansou no sentido de que ele estava cansado e por isso ele teve que repousar, porque aí a própria Bíblia Sagrada vai dizer no livro do profeta Isaías, salvo engano, que o Senhor, o nosso Deus, ele não se cansa e nem se fadiga, ou seja, Deus não se cansa. Então aquela palavra em Gênesis 2:2 não é no sentido de cansaço físico, né? Cansaço de haver feito muito esforço e ter se fadigado, mas é no sentido de que ele cessou a criação. Então ele parou a criação ali porque ele já havia concluído toda a obra e ele santificou. E a palavra santificar ali tem o sentido de que ele separou aquele dia. Ele fez um destaque especial como um memorial, como uma lembrança, não como um mandamento. Portanto, todas as pessoas deveriam lembrar daquele dia como símbolo da criação. É a mesma situação que Deus aplicou para Noé quando colocou o arco de Deus no céu e disse que todas as vezes que nós olhássemos para aquele símbolo no céu, era para a gente lembrar que a terra não seria mais destruída pela água, né? Então, o sábado, naquele texto, na criação, era apenas um memorial, não era um dia de guarda, digamos assim. Isso aí, pessoal, obrigado ao missionário Ramon, obrigado aqui ao irmão Vilmar, o missionário Júnior, que estiveram dando suas cooperações. Enfim, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento sobre as questões que nós trabalhamos aqui nessa live, por favor, pode postar aqui que depois esses mesmos irmãos estarão comentando. Uma coisa que ficou, uma pergunta que eu acho interessante que encerrar falando sobre ela é: eles têm zelo de Deus e, como vocês viram aí, com entendimento. O missionário Ramon deixou aberto aí para qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, acha que tem uma resposta melhor do que isso. Agora eu vou fazer para você isso. Eu vou deixar algum vídeo para você fazer as marcadas. Então fica o convite aí, você pode marcar o local, a hora, o momento, desde que haja respeito pelo tempo do outro, um fala, o outro fala, e assim a gente vai. Eu acredito que Esperantinópolis será profundamente abençoado.